Era certo? Já está valendo? Já. Boa noite, meus irmãos. Dificilmente alguém não me conheça, mas eu vou voltar a me identificar. Meu nome é João Filho, sou trabalhador voluntário do Lar de Clara e estamos aqui hoje gratos à nossa irmã Simone, nosso irmão Newton, que nos convidou para também participar desta live, certo? Que é uma leitura do Evangelho online, onde os irmãos acompanham a leitura e o comentário que aqui fazemos. Então, a leitura para a noite de hoje, que nós escolhemos, foi do capítulo 5 também, igual ao que o nosso irmão Simeão escolheu ontem. Mas o, com outro item. Então ele diz o seguinte: o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Nesse item 18 ele diz o seguinte: quando Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus pertence a eles, ele não se referia de modo geral aos que sofrem. Por que isso? Porque visto que todos os que se encontram na terra sofrem. Então, é uma coisa característica nossa, que habitamos esse planeta de provas e expiações, a nossa imperfeição. Somos todos espíritos imperfeitos. Então, todos nós passamos pelo sofrimento, não é? É natural. Mas ele diz aqui que todos sofrem, quer ocupem tronos, quer penem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Aqui é que está a diferença. Poucos sofrem bem, meus irmãos. Olha aqui que interessante. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha que interessante. Então, somos todos que sofremos que podemos ser conduzidos ao reino de Deus. Mas aqueles que sabem sofrer, que sofrem bem. Por isso que ele fala que o desânimo é uma falta. Deus recusa consolações desde que lhes falte a coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta somente a prece. É preciso que a prece tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aqui, nessa passagem, nos faz lembrar da vida do Cristo, contada por alguns irmãos, né? Aqueles evangelistas, que em diversas passagens dizia que o Cristo havia se afastado para orar. Cristo amanheceu cedinho, logo se afastou para orar. Se Cristo quer aquele espírito tão evoluído, o irmão que temos que ter como exemplo na nossa vida, ele também se retirava para orar, demonstrando aquela fé enorme, aquele contato direto com Deus. Então, por que que nós não oramos, não é? Então é preciso que essa fé ela seja aliada à prece, para que nos encorajemos. Ele já lhes disse muitas vezes, o Cristo, que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa para a resignação e a coragem. Então, a recompensa ela é proporcional também à resignação e à nossa coragem. Mais sublime será a recompensa do que penosa a aflição que passamos. Porém, tem um segredo. É preciso merecê-la, quer dizer, é preciso merecer a recompensa. Para isso, a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, meus irmãos, as tribulações, elas fazem parte do nosso dia a dia, como característica do planeta, como nós acabamos de falar, né? E eu lembro aqui um detalhe, que quando nós fazíamos essa leitura, por ocasião de uma visita que fizemos ao leprosário,
lá na Paraíba, um dia de domingo, onde o Frederico Menezes estava nos visitando no sábado, para fazer um congresso na Casa Espírita que eu fazia parte da diretoria. E no domingo ele aproveitou para ir conosco, porque nós tínhamos um trabalho junto ao leprosário de lá, daquela região, daquele local, e nos reuníamos sempre numa espécie de capela que havia lá no local, no leprosário, e fomos fazer um evangelho. Abrimos ao acaso e caiu nessa leitura, Bem-aventurados os aflitos. Pois bem, ao final da leitura, que foi uma leitura rápida, e na hora da prece nós pedimos para que o Frederico fizesse a prece. Quem conhece o Frederico sabe da grande mediunidade que ele possui, do grande espírito que ele é. Ele então recebe um espírito ao final da prece e quase que se transfigura por ocasião da prece que ele fazia. E o espírito dá uma mensagem para nós. Nós até no momento ficamos achando que poderia ser o Bezerra, mas seria muita pretensão nossa, numa reunião íntima daquela, receber um espírito dessa grandeza, né? Mas podia ser algum outro enviado, né, por ele. E o espírito falou o seguinte, que bem-aventurados os aflitos, não éramos nós que ali estávamos para fazer a visita, mas sim aqueles aos quais nós fomos visitar, aqueles residentes no local ali. Então, já foi assim uma lição para nós naquele momento. E ele completando dizia que aqueles irmãos que mais sofriam naqueles momentos, eles eram rodeados por espíritos sofredores, alguns inimigos do passado deles, né? Porque não era à toa eles estarem ali. Havia necessidade de ter um passado que justificasse, né? E ele dizia que naquele momento que nós aplicávamos os passes naqueles irmãos, os espíritos bons que estavam ali também aproveitavam para retirar aqueles espíritos que eram enormes, os grupos de espíritos que ficavam junto dos pés, junto das mãos, cada um aplicando um passe de dor, cada um aplicando, não era nem um passe, era uma energia dolorida, negativa, né? E eles eram afastados naquele momento que tomavam um passe. Foi muito bom a gente saber essa revelação de como é que se processa o trabalho naquele instante ali, processava o trabalho. E eu lembrei também do Divaldo, sim, ele dizia que naquele momento, naquele dia da nossa visita, era um dia em que os vizinhos daqueles que mais sofriam, eles agradeciam a Deus a nossa visita. Por quê? Porque era um dia que eles dormiam bem, porque aqueles mais sofredores tinham um pouco de sossego, tinham um pouco de paz e conseguiam dormir naquela noite sem gritar e sem reclamar. Aí lembrei de Divaldo também, quando Divaldo disse que estava no jardim da casa dele, num certo momento, uma certa feita, ele ainda jovem, e um espírito aparece a ele e diz assim, Divaldo, eu gostaria que você fosse ao leprosário fazer uma visita. Havia um leprosário lá, naquelas áreas lá por onde Divaldo morava. E o Divaldo então ficou um pouco relutante e perguntou ao espírito por que isso, né? De repente ele apareceu ali e pediu para que ele fosse lá. E o espírito, para não perder muito tempo com o Divaldo, ele diz o seguinte, meu irmão, eu estou lhe pedindo para que você vá ao leprosário para depois não ter que ir para o leprosário. E aí Divaldo entendeu o recado, né? E então ele explica para nós que, Divaldo explica, que aqueles irmãos que antigamente sofriam da lepra, né? Que hoje em dia chamamos rancenias e hoje já é até uma doença que tem acompanhamento médico e você pode até ficar em casa às vezes. Mas naquela época você ficava. Hoje, vamos pensar nos tempos de hoje. Hoje nós estamos passando essa epidemia em casa, né? Epidemia do vírus, do coronavírus. Todo mundo está falando nisso e a gente não pode deixar de falar. Então, estamos reclusos em casa, mas nós estamos reclusos com os nossos familiares. Quer dizer, tem esse lenitivo.
Mesmo assim é muito ruim, a gente sabe que é ruim essa incerteza do amanhã, não é? Essa incerteza do que está se passando conosco. Mas imagine aí aqueles espíritos grandes egoístas do passado, né? Os grandes egoístas, segundo Divaldo, são esses que quando nascem já trazem no seu perispírito o germe da lepra, porque é uma doença que o isola não somente da sociedade, né, como nós estamos isolados, mas também dos próprios familiares, né, para não transmitir a doença. Eu lembrei dessa passagem aí por conta dessa leitura que eu abri para fazer. Então, meus irmãos, é preciso a gente analisar e entender a importância do sofrimento. Nem ele fala aqui, Jesus, o Espírito fala, isso aqui é um comentário de um Espírito. Nem todos sofrem bem. Então, sofrer por sofrer, sofrer reclamando, faz com que nós repitamos de ano. O sofrer bem é o sofrer entendendo por que precisamos sofrer. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Essa abençoada doutrina, que é para nós o consolador que Jesus havia prometido. Somente através desse consolo, desse entendimento, do esclarecimento, da clareza da doutrina, que nós vamos entender a necessidade de sofrermos bem, não reclamarmos, para não perdermos o fruto desse sofrimento, né? E passarmos por mais essa dificuldade. E lembrei-me também, meus irmãos, porque muitos irmãos ficam muito apavorados nessa crise, né? Com medo de pegar essa doença, porque ela nos traz a falta de ar e outras coisas mais. E lembrei-me aqui, vou tentar falar rapidinho de uma leitura que nós fizemos no livro O Céu e o Inferno, né? Naquele caso daquele irmão, naquela parte das expiações, nas grandes expiações, né? O irmão Antônio B, que ele era um espírito que morava na Lombardia, e ele era um escritor de grande renome. Ele veio desencarnar por um passamento que ele teve, e ele apresentou todas as características da morte. E assim ele foi enterrado. Ele, com 15 dias depois, a família, procurando um medalhão, resolveram ir desenterrá-lo para procurar, tinha alguma importância para a família aquele medalhão, e foram lá desenterrar. Quando, para surpresa deles, ele estava emborcado no caixão e com a mão, uma parte da mão, comida, né, no desespero dele. Só faltam 3? É. Então, a família pede para que Kardec evoque esse espírito, e ele, na evocação, ele diz que aquele sofrimento dele, apesar da pessoa, do bom cidadão que era ele, foi necessário aquele sofrimento, porque ele havia emparedado a sua própria esposa numa vida anterior. E ele então pede aquela oportunidade do resgate. Então aquilo para ele, aquela expiação, não foi um castigo, foi uma prova que ele pediu. Então, Erasto depois vem em socorro de Kardec e diz o seguinte: somente os espíritos grandemente corajosos é que pedem, meus irmãos, essa prova. Então não vamos ficar pensando, eu vou morrer sem fôlego, eu vou morrer não sei o quê, Maria, eu morro de medo de ser enterrado vivo. Não, meus irmãos, isso é para os espíritos que têm grande coragem e pede isso como uma prova. Kardec diz que, o Erasto disse para Kardec que são raros esses tipos de morte. A gente sabe de alguns, mas são raros. Então nós, que não somos assim tão corajosos, né? Vamos nos consolar e vamos procurar entender a necessidade desse sofrimento que ele vem para nós, né? O sofrimento sempre é necessário para nós. Eu me lembro aqui agora de uma passagem também de Divaldo,
quando ele disse que um amigo dele havia sofrido um infarto. E ele foi visitá-lo logo após, né? Ele já estava em casa. E ele pede a Edivaldo para que... Meu Deus, deu a hora já. O próximo amanhã é o Nasionel, meus irmãos. Ele pede para que Edivaldo abra o evangelho. E o Edivaldo então fecha o evangelho logo em seguida, porque ele abriu, se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele diz, não, Edivaldo, eu quero isso daí. Ainda bem que eu não sou um homem de bem. Desculpe, pessoal, talvez eu tenha passado um pouco da hora.